Vírus, aprofundamento e atualidades em 2020. Antes de mais nada, Chuchu, a gente tem que perceber que a gente está falando de algo extremamente pequeno. Estamos falando de nível molecular, de nanômetros, cara. Então, você tem aí na tela, por exemplo, dá uma olhada no tamanho da bactéria em relação a ele e em relação às suas hemácias, os seus glóbulos vermelhos. Então, estamos falando de algo muito pequeno mesmo. Mas uma coisinha que a gente tem que ter em mente. Para de achar que vírus, ele é parasita intracelular obrigatório só de animal ou só acomete humanos. Não, cara, ó, se a célula tiver receptores para suas proteínas, glicoproteínas de membrana, ele entra. Apesar deles serem altamente específicos, com algumas células apenas, e com alguns indivíduos apenas, todos os indivíduos podem ser. Tem vírus para todo mundo, viu? No planeta, acometidos por vírus. Tem vírus que ataca fungo, bactéria, mas outro vírus pode atacar protozoário, célula animal, mas qual célula animal? É vírus de felinos ou humanos, primatas? Então, apesar deles serem altamente específicos, ele só vai conseguir invadir a célula que tiver receptores para suas, como se fosse chave e fechadura, né? E ele entra para suas receptores para suas glicoproteínas, ele vai invadir, tá, Chuchu? Mas não há algum grupo exclusivo no planeta Terra, né, que seja acometido pelo vírus. Ele pode acometer, desde que tenha receptores para ele, qualquer tipo de célula do quê? Do planeta Terra. Outra questãozinha, Chuchu, afinal, eles são vivos ou não vivos? Não discutimos mais isso na ciência. Tem tanta coisa mais importante para a gente perder tempo sobre vírus do que ficar, ele é vivo ou ele não é, ele é matéria bruta? Ah, Chuchu, não interessa, mano. Ele tá lá rindo da tua cara enquanto você discute isso. Porém, o vestibular pode te perguntar, concorda? Quais são as características de ser vivo que ele traz? Por isso a discussão. Ele também, quais são as, porém, características de não vivo que ele traz, né? Ou a pergunta é mais geral, fale sobre o vírus, e você vai ter que argumentar ou apresentar as duas colunas que você está vendo aí. Então, ou a pergunta é pontual, quais são as características de ser vivo dele, ou não, de matéria bruta dele, ou não, apenas fale sobre ele. Aí você explora tudo, certo? Numa segunda fase, por exemplo, é interessante você falar, olha, como os seres vivos, ele tem material genético, portanto, evolui sofrendo mutação, tem capacidade de reprodução, como os outros seres vivos, mas como uma matéria bruta, ele não é feito de célula, ele não tem nem metabolismo próprio, portanto, não sente fome, sede, excreta algum tipo de resíduo, não tem reações químicas lá, né, que geralmente não, todos os seres vivos precisam, as células precisam, ele não, né, por isso que ele vai roubar o metabolismo das células invadidas, tudo bem? E essa capacidade aqui de ficar inerte no meio ambiente por tempo indeterminado, ou fora de células, né, Chuchu? Por tempo indeterminado. Desde que ele encontre uma célula com receptores para ele, aí ele volta a ficar ativo, se reproduzindo, tá? Então, olha, eu não vou perder mais tempo com essa sequência aqui, porque você já é a base de tudo, já viu isso lá na escola, mas eu tenho um alerta aqui, 2 alertas. Vamos lá. Primeiro, ou, tudo bem que ele tem material genético, mas diferente dos outros seres do planeta, porque nós, geralmente, feitos de célula, nós temos DNA and RNA. Ele não. Ele é vírus de DNA ou é um vírus de RNA. Mesmo quando ele dá um de ser vivo, ele quer ser um ser vivo diferentão. Guarda assim para você não esquecer. Outra coisa, ele sim tem capacidade indiscutível de reprodução, tanto é que, né, o louco fica arrebentando a gente de tanto que ele se reproduz. Porém, eles só fazem isso quando, de novo, encontram uma célula com receptores para ele, não é qualquer célula, e ela vai reproduzir ele. Ela vai, como raptada ela tá, né, como trabalho escravo, desde que ele entrou nela,
ela passa a trabalhar para ele, exclusivamente para ele. Todo o seu aparato é usado para montar novos vírus. Então, é praticamente, presta atenção, olha como é diferente essa maneira de reprodução. É como se eu, Érica, uma espécie do planeta eu, Érica, uma determinada espécie, né, eu faço parte, eu precisasse de uma outra espécie do planeta Terra, sei lá, um elefante, e o elefante vai me reproduzir. Eu não me reproduzo com a minha própria espécie, nem me divido em duas assexuadamente, não. O vírus, ele depende de alguma espécie do planeta para essa espécie fazer mais vírus, cópias dele, cara. Então, é algo muito esdrúxulo mesmo e bem fora do padrão para o planeta Terra, tá bom? Outra, os vírus podem ser envelopados ou não envelopados. É legal sim você levar alguns 2, 3 exemplos de vírus envelopados e não envelopados, principalmente numa segunda fase. Aliás, sempre que você puder, cara, dê exemplos, se você tiver certeza. E olha quem tá aqui na lista dos envelopados. O Jason, tá vendo aqui, ó? Ó, tá bom, Chuchu? Outro Jason aqui, ó, HIV. Bom, essa questão de ser envelopado ou não é bem interessante, porque daí vem a seguinte pergunta: qual é, então, a estrutura viral? Quais são as características dele de vivo e não vivo? Você conhece bem, mas a estrutura, se ele não é feito de célula, cara, ele é acelular? Não tem membrana plasmática? Não. Complexo de Golgi, ribossomo, citosoma? Não. Então, ele é feito do quê? Qual é a estrutura viral? Ah, depende, eles podem ser envelopados ou não envelopados. Tá, explica. Os não envelopados, os que não têm esse envelope, Chuchu, veja, eles têm o capsídeo, que é uma cápsula proteica, capsídeo feito de proteína, certo? Onde lá dentro está o DNA ou o RNA dele, o material genético, certo? Enquanto que os envelopados têm tudo isso, mais o tal do envelope, que é notadamente lipídio, é membrana, um pedaço de membrana lipoproteica que ele rouba das células hospedeiras, rouba, literalmente. Então, quando você tem um vírus envelopado, a única estrutura que não foi produzida pela célula ali dentro é o envelope lipoproteico, né, basicamente de lipídio, que era um pedaço da membrana plasmática dela, que na montagem esse vírus arrebentou literalmente e levou para ele, comprou para ele. Tchau, comprei para mim um pedaço da sua membrana que já estava lá prontinha, ele arrebenta e leva embora e fica aqui em volta dele, cara. É um pedaço da membrana plasmática da célula que ele leva embora o tal do envelope, cara. Não foi feito lá dentro da célula, era a membrana já dela prontinha que, pegou um pedaço e levou, ficou aqui ao redor dele, ó. O SARS-CoV-2 é um desses. Yes, baby, que causa coronavirus disease, né? Covid-19, o nome da doença, e o vírus se chama SARS-CoV-2. Repare que o HIV também é um vírus envelopado, tá bom? Pessoal, olha só, dá uma olhada aqui, peraí, Chuchu, ó, olha só, agora eu coloquei os dois mais famosos do momento envelopados, né, o vírus HIV, que poderia levar a AIDS se não tivesse tratamento, né, hoje em dia tem tratamento, difícil alguém chegar no nível AIDS, você vai relembrar isso comigo, mas claro que ainda, infelizmente, há pessoas que chegam, né, no nível AIDS como nos anos 80, mas é exceção. Né, há um belo tratamento com retrovirais hoje em dia, antirretrovirais hoje em dia. E aqui do ladinho o SARS-CoV-2. Só que, cara, a antena tem que estar ligada. Por quê? Porque o SARS-CoV-2, ele tem o genoma dele como RNA. Ele é vírus de RNA, né? RNA positivo ou negativo, ou retrovírus, Érica? Aí é que tá. Existem 3 tipos de vírus com RNA. RNA positivo, RNA negativo e aqueles vírus de RNA, como esse daqui, HIV, do tipo retrovírus. Então, eu vou explicar essa diferença entre eles rapidamente, né? Vou fazer uma revisão bem de flash, mas se liga nisso, que quando se trata de vírus de DNA, acabou o papo, ele é vírus de DNA, fechou. Agora, quando é R, pode ser positivo, negativo ou retrovírus. E esse cara, do momento aqui, ele é feito de fita positiva. Já o HIV, apesar de também ser envelopado, ambos envelopados, né? Ele é um vírus de RNA, mas do tipo retro, tá? Retrovírus. Bom, aqui é o que eu acabei de explicar, alguns são envelopados, outros não envelopados, com algumas palavrinhas chaves aí para você aplicar numa segunda fase.
Mesma coisa aqui, que você vai olhar com calma depois. E aqui o que eu estou falando, Chuchu, quando o vírus é de DNA, acabou, filho, ele é vírus de DNA, ele pode ser envelopado, não envelopado, com alguns exemplinhos aqui para você, tá bom? Agora, aqui, ó, que pega, o bicho pega. E, então, eu joguei para você algumas questões aí que abordam justamente isso. O vírus de RNA, ele não importa mais se ele é envelopado ou não envelopado, ó, isso aqui não vem ao caso mais, mas ele é positivo, negativo ou do tipo retrovírus. Alerta máximo, porque geralmente os estudantes acham que é retrovírus. Ah, então ele é de RNA, não, isso está certo, mas o vírus é de RNA, então ele é um retrovírus. Não, ele pode ser de RNA negativo, RNA positivo, ou ele ser de RNA do tipo retrovírus. Tá bom, Chuchu? O bicho, né? Vou chamar de bicho, esse vírus aí. O bicho é retrovírus? Tá, ele é feito de RNA, mas nem todo bicho de RNA é retrovírus. Pode ser negativo ou positivo. Com alguns exemplos aqui para você. E onde está o Jason aqui embaixo? Ó, ele é envelopado, RNA fita positiva. Mas o que é isso, Érica? Fita positiva, fita negativa. Bom, eu já te digo, mas aqui você está vendo o que eu te falei anteriormente. Olha o vírus que é envelopado, montado aqui dentro da célula, e quando ele está saindo dela, ele vai levar um pedaço da membrana dela. Então, o envelope é um pedaço, claro que tem da membrana da célula, claro que são adicionadas algumas glicoproteínas virais aqui, para o envelope ficar, né, com aquela carinha de vírus, mas é basicamente um pedaço da membrana, ó, que ele arranca e leva embora, com a adição de algumas glicoproteínas virais também, tá? Bom, aqui o bacteriófago T4, aquele vírus ddNA, que ataca bactérias, né? Ele é bem geométrico, dá para reconhecer ele bonitinho. Por que é legal reconhecer ele? Porque ele é usado como modelo de vírus, né? Para a gente estudar a reprodução. Então, quando você estuda a reprodução de vírus, é muito comum você estudar primeiro, ele é o mais famoso, bem estudado em laboratório, esse aqui que é um vírus de DNA, né? O nome dele bacteriófago, porque ele ataca justamente, olha a membrana plasmática aqui, onde ele já está encostando, de azul aqui já o citoplasma, de uma bactéria, né? Quem tem receptores para ele? A membrana plasmática de bactérias. Então, chave fechadura, ele ataca ela, é você que vai me replicar, viu? Tá bom. Olha, fotomicrografia, tá? Aumento de 65 mil vezes. Então, essa fotomicrografia já mostra a primeira coisa que a gente percebe durante a reprodução, a replicação viral. Eles primeiro encostam na membrana, né? Ela tem receptores para ele, ela reconhece como alguém que ela deva deixar entrar, judiação, tarde demais quando ela percebe. Só que o vírus que entra na célula, não importa se ele é de DNA, como o adenovírus, né? Aqui desenhadinho, bem pequenininho. Lembre-se que esse material vai para vocês darem um zoom depois, olhar com calma. Não importa se é um vírus de DNA, como esse bacteriófago T4 aqui, que ataca a bactéria, ou se é outro vírus com RNA. Eles podem fazer o ciclo lítico ou ciclo lisogênico. O ciclo lítico é aquele que vai provocar lise. Olha aqui sofrendo lise, a coitada da célula, que no caso é uma bactéria, arrebentou, morreu essa bactéria. Leva a lise, destruição da célula, ou não. Quando essa reprodução viral dentro da célula não leva à morte, à lise, rompimento da membrana dela, eu falo que ele fez um ciclo lisogênico, tá bom? Então, eu coloquei aqui para você relembrar depois, passo a passo, tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico, para você poder, inclusive, usar essas frases de novo numa segunda fase, mas é basicamente o seguinte, depois de se ligar aos receptores da membrana dela, ele vai dar um jeito de colocar o quê? O material genético dele, que nesse caso de bacteriófago é o DNA, mas poderia ser o quê? O RNA, não importa se positivo, negativo ou um retrovírus, tá, Chuchu? E aí, como ele coloca esse material genético aqui para dentro, varia de vírus para vírus. No caso do bacteriófago, é aquele clássico, ele só inocula, ele injeta igual seringa, né? Ele dá até uma baixadinha mesmo, assim, ó, no capsídeo dele, que fica para fora, ó, o tempo todo, ó. Mas ele colocou o DNA dele lá dentro, pronto. É esse DNA que vai comandar essa célula a partir de agora. E o DNA da própria célula não vai mais comandar essa célula. E o que tem de genes, de características, de notícias, de comandos
no DNA novo que entrou aqui, o DNA viral. Faça cópias de mim. Só que para isso vai precisar ele não é feito de capsídeo proteico? Proteínas feitas no ribossomo, da célula, porque ele mesmo não tem ribossomo. Aminoácidos serão usados para montar as proteínas de capsídeo, aminoácidos que eram para quem? Para a célula, agora vai ser para ele. Então é isso, Chuchu, até que eles são montados e uma enzima chamada lisozima, produzida a partir, claro, de um gene que o DNA dele viral apresenta, vai lisozima, causar a lise da célula para que eles possam sair. Ainda por cima, o cara leva um gene que manda a célula invadida fazer uma enzima que vai destruir a membrana dela para eles poderem escaparem daqui a pouco. Agora, no lisogênico, não. Ele entra, né, da mesma maneira o DNA, mas ele não sai comandando logo de cara, faça cópias de mim até arrebentar. Não. Ele é inserido, ó, o genoma viral, ele se funde, ele se integra ao DNA da célula e fica como quem está escondido, o inimigo escondido, não chega dando tiro já. E aí ela vai se duplicando a célula invadida e acaba duplicando também aquele trechinho, como se fosse um trechinho de DNA dela. Mas não, é do vírus, né? Até que a qualquer momento eles podem, aqui dentro dessas células que se duplicaram, agora com um genoma viral escondido, fazer o ciclo lítico, certo? Bom, aqui a mesma coisa, só olhar com mais calma depois, é o que eu acabei de falar aqui, ó, depois você vai seguir bem bonitinho, ou ele faz o ciclo lítico, ou ele chega, se esconde lá dentro e depois passa a fazer o ciclo lítico. E quando ele faz isso, ele primeiro lisogênico faz, né, não arrebenta, se esconde ali, se integra ao DNA da célula invadida e só depois ele arrebenta a célula, você não sente, o seu corpo não tem sintomas. Porque quando ele está arrebentando as células, você tem sintomas. Mas não, aqui ele está incubado. Você fala que a doença está incubada, ele está escondidinho. Ele está na célula, mas não está arrebentando ela, tá bom? Mesma coisa você vai ver aqui com calma um diagrama geral do ciclo de vida dos vírus. E uma das questões que eu coloquei para você, hoje ainda a gente vai ver alguma coisa, calma, nosso curso se estende, né? É o seguinte, quais são as três principais estratégias de entrada? Como que um vírus pode entrar numa célula? Como se dá, então, a infecção viral? Né, Chuchu? Bom, a forma de infecção do bacteriófago T4 que você acabou de ver é aquela que ele encosta na membrana através, claro, dos receptores celulares da célula e as glicoproteínas, os receptores do vírus, e ele inocula aqui, ó, só o material genético entrou, a capsídeo ficou do lado de fora, tá bom? Ai, e vai perder esse capsídeo? Meu senhor, vai fazer milhares de milhões novos aqui dentro e daí ficar para fora esse, tá bom? Entra só o material genético. Mas uma outra maneira é fusão de entrada de infecção numa célula, depende só de cada vírus, Chuchu, é a fusão do envelope, então quando ele é envelopado, ele se funde o envelope, já que ele é lipoproteico como a própria membrana, ele consegue fundir-se, integrar-se ao envelope dele, para a membrana plasmática da célula invadida, para jogar aqui piscando na tela o capsídeo com o material genético, certo? E aí, de qualquer maneira, ele conseguiu o que ele queria. Quem vai comandar essa célula? O material genético entrou, né? Não importa se jogou só o material genético ou se o capsídeo veio junto através da fusão do envelope com a membrana, né? O que importa é que o cara que vai comandar o ácido nucleico viral entrou, cara, tá bom? Ou ainda por englobamento, endo para dentro, endocitose. Vai dizer que a célula vai fagocitar o inimigo. Vem para mim, me destrua. Se ela tem receptores para ele, ela reconhece como algo que ela deve englobar, né? Ela tem receptores para os nutrientes dela, ela vai lá e engloba. Judiação. Quando ela percebe, ela englobou o inimigo. Tarde demais, né? Mas, de qualquer maneira, Chuchu, ele entrou. Então, três estratégias aí de entrada numa célula. Ô, Érica, diga, e a questão do RNA positivo, negativo, mas tem RNA, né, que é retrovírus? Gente, olha só, eu não vou perder tempo aqui, se você quiser, me manda pergunta lá no privado, porque eu preciso focar mais no retrovírus, tá? Mas é basicamente o seguinte, bem rapidão, você já deve lembrar isso daqui.
Quando se diz como o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA fita positiva, é porque esse RNA que ele leva é o RNA mensageiro. Quando eu digo não, Érica, esse vírus aqui na questão é vírus de fita negativa, hein? Tá falando enunciado? Então, esse RNA dele não é RNA mensageiro. Agora, Jason, você não sabe nem o que é RNA mensageiro, Chuchu? Misericórdia, Chuchu, é aquele... Sabe sim, né, gente? Tô brincando aqui só pra, né, dar um... Cara, você sabe, RNA mensageiro é aquele RNA que quando passa lá nos ribossomos da célula, nesse caso invadida, ele vai ser o quê? Essa mensagem que ele leva? Traduzido. Então, por exemplo, aqui, esse RNA mensageiro que acabou de entrar, se ele for para o ribossomo dessa célula, ele será compreendido. E ele leva a seguinte mensagem, ó, passando no ribossomo lá, sendo traduzido, né, no ribossomo da célula invadida, tem a seguinte mensagem: faça proteínas de capsídeo para montar um montinho, proteína virais, um montinho de vírus, e o ribossomo da célula vai lá e começa a produzir. Traduz esse RNA mensageiro em proteínas virais, começa a montar novos vírus. Enquanto que quando ele é negativo, se por acaso, olha ele amarelinho negativo, ele entrou, tá, vai para dentro do ribossomo da célula invadida, ela não entende nada, ele não é traduzido. Então, há necessidade do quê? De produzir um RNA positivo a partir do negativo, um molde, para que este sim novo, agora produzido positivo, ó, a partir desse negativo, uma fita contrária, possa ir para os ribossomos, né, e levar, de fato, a mensagem, faça proteínas de capsídeo, cara, certo? Então, se você guardar nesse momento que RNA positivo é aquele que é RNA mensageiro, será traduzido no ribossomo da célula tranquilamente, invadida, e que o negativo não é, vai precisar, então, produzir um positivo a partir dele para que a célula entenda, compreenda ele, já tá bom demais. Mas se você quiser mais detalhes, Chuchu, eu já coloquei aqui nas figurinhas, tem várias delas aí, e se você não entender lendo com a ajuda de alguma teoria, né, claro que eu estou à sua disposição, mas eu não posso perder mais tempo hoje nisso daqui, porque supostamente você já estudou, tá bom? Outra coisa, Chuchu, agora sim, ó, tá chegando onde a gente quer. Mas e os retrovírus? Ah, tá. Como o HIV, que pode levar a AIDS, tá bom, Chuchu. Retrô, algo que já sugere ao avesso, para trás, né? Ah, que retrô esse móvel seu, é lá dos anos 80, 60, que retrô, né? Algo que nos remete para trás, ao contrário, alguma coisa assim. Olha o nome já da enzima mais famosa, não apenas ela está dentro dele, do vírus do HIV, mas essa é a mais famosa, né? Transcriptase reversa, já está sugerindo para você o que vai acontecer aqui. Ah, vai dizer que é uma transcrição ao contrário. Yes, baby, mas se, veja, nem transcrição você lembra, como que eu vou explicar transcrição ao contrário, se nem a tradicional você lembra? Lembra, né, Chuchu? Você sabe que é quando o DNA, a transcrição, é quando o DNA, a partir dele, é produzido, resumo da ópera, uma molécula de RNA. Isso é o que ocorre no nosso corpo o tempo todo, nas nossas células, o DNA produzindo RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, tá, transcrição. Beleza, e daí? E daí que esse cara faz o contrário por conta de levar uma enzima que catalisa essa reação ao contrário. Então, você está querendo dizer que ele produz DNA a partir de RNA, ou seja, a flechinha daqui para cá. Yes, baby. Quando a ciência descobriu isso, ficou em choque, né? Porque normalmente, meu, DNA aqui que faz RNA, e não o contrário. Mas o retrovírus leva enzimas que dão a ele esta capacidade. E aí, Chuchu, veja, temos que lembrar, falando especificamente da doença AIDS, né, que pode evoluir para uma AIDS, né, vamos lá, ele ataca qual célula? Qual é a célula do nosso corpo que tem receptores para o HIV? Nossas células de defesa, principalmente os linfócitos T auxiliares, helper, ou se preferir, CD4. Ah, não é linfócito B de bola? B? Não, é linfócito T. Ah, mas qual? Tem linfócito T, CD8, CD4. Ele pode atacar, sim, gente, infelizmente, outros glóbulos brancos, mas não adianta. O alvo principal, quem tem receptor pra caramba para esse desgranhento aqui, é o linfócito do tipo T, CD4, que a gente vai ver daqui a pouco.
tá bom? E é um vírus, de alta taxa de mutação. Aliás, vírus com RNA, eles normalmente eles são mais mutantes do que os vírus com DNA, né? Todos eles podem sofrer mutação, mas os com RNA, eles geralmente são mais mutantes, e alguns mais do que os outros. Então, esse cara, o que dificulta a produção de vacina e tratamento, etc. E esse cara aqui, ele tem uma alta taxa de mutação. A transmissão dele, você deve se lembrar, é feita via sexual, claro que sexo não seguro, os termos que você usa numa segunda fase, né? Sexo não seguro, ou seja, sem uso de camisinha, sexo desprotegido, não importa se homoafetivo, hétero, não importa, Chuchu, sexo entre seres humanos, né? Contato com sangue, mas sangue com sangue, sangue contaminado, portanto, compartilhando seringas. Mas não esqueça dessa, que eu vejo, eu corrijo prova, você esquece dessa transmissão vertical. Olha o termo que eu estou usando. Vertical ou congênita, quando o vírus passa de uma mãe infectada para o feto. Só que hoje em dia, passado aí 40 anos de pandemia de HIV, né, o mundo todo aí, todos os continentes com HIV, 40 anos de pandemia, desde os anos 80 para cá, muita coisa evoluiu, né? E a gente tem que levar isso como atualidade. Então, por exemplo, hoje em dia, se a mãe está contaminada, ou seja, ela é soropositiva, se ela for fazer o tratamento pré-natal, a gente consegue barrar essa transmissão congênita, sabe? Então, aqui, a partir de agora, a gente já começa a falar não só da replicação dele, né? Mas também das atualidades. Então, fiquem espertos, tá bom? Depois você vai pegar, então, esse slide que eu vou mandar para você e acompanhar passo 1, 2 da invasão do HIV nessa célula aqui, que é o linfócito TCD4, né? Uma célula de defesa. Olha o núcleo. Olha o núcleo da célula de defesa nossa, tá bom? A membrana dela. Já vejo ele indo embora aqui já montado, sei lá o que aconteceu no meio do caminho. Eu vou seguir aqui as instruções, espera um pouco. Mas quando ele está saindo, ele está roubando um pedaço da membrana, ele é envelopado e vai embora, leva para ele, aderindo, claro, algumas glicoproteínas que foram produzidas aqui virais, mas é basicamente o lipídio que está em volta aqui, é a membrana plasmática, tá bom, Chuchu? Então, você vai relembrar isso passo a passo, se precisar argumentar, explicar numa segunda fase, mas eu fiz isso aqui para você, Chuchu, olha o que eu fiz para você. Eu fiz um esquema geral de tudo que você deve levar sobre o HIV, que pode levar a SIDA. SIDA, não é AIDS? Então, gente, em inglês, né? Em português, SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou AIDS, né? Em inglês, tá bom? Então, você vê que é basicamente o RNA viral a partir de uma enzima transcriptase reversa, né? Ser usado como molde para produzir um DNA viral, transcrição ao contrário, mas ele leva outras enzimas, como, por exemplo, a enzima integrase, que integra esse DNA viral ao seu DNA. Eu vi isso hoje. Então, ele chega fazendo um ciclo lisogênico, ele está incubado, você já está contaminado, está contaminada e não percebe, ele está lá integrado ao DNA do linfócito, sem arrebentar ele no primeiro momento, até que depois ele passa a ficar ativo, fazendo o ciclo lítico, ou seja, o DNA novinho viral que foi feito aqui dentro do linfócito T, ele passa a fazer transcrição tradicional, ou seja, DNA fazer RNAs virais, afinal de contas, ele é vírus do quê? De RNA, tem que montar um monte de RNA viral, transcrição normalzinha agora aqui, dentro da célula invadida. Esses RNAs aí virais, eles passam nos ribossomos das células invadidas para mandar mensagem, faça proteínas virais de capsídeo, e também, não esqueça, ele é feito de várias enzimas, como integrase, transcriptase, proteínas também, como as do capsídeo, que serão feitas ali no ribossomo da célula invadida. Até que ele vai embora, roubando ele envelopado, né? Um pedaço da membrana. Tchau, obrigada, de nada, arrebentando você. Só que de lá para cá, Chuchu, muita coisa aconteceu, né? Dos anos 80, quando a gente descobriu esse Jason aí, até agora. Então, veja só, hoje em dia, já há o que não havia antes, os tratamentos lá com antirretrovirais. Então, você tem que levar essa expressão, né? Antirretrovirais.
antirretrovirais, que interferem no ciclo de replicação que você acabou de ver do HIV. Ah, então tá tranquilo, Érica. É só não usar camisinha. Partiu antirretrovirais. Aham, entendeu certinho, viu? Só que não. Pelo amor de Deus, não vai interpretar errado quando a gente diz que o tratamento evoluiu, que dificilmente alguém, mas ainda ocorre, claro, morre de AIDS, evoluir para ficar sem defesa nenhuma e definhar a sentença de morte, como era antigamente. Nossa, as pessoas vivem muito bem hoje em dia, sim, só que, ô gente, não estamos também tão de boa a ponto de não usar mais camisinha. A sua geração, afinal de contas, é um desconforto, a pessoa não pode esquecer para o resto da vida de tomar um remédio que pode ter efeito colateral para uma pessoa, para outra não, para uma tem muito efeito colateral, para outra não. E parceiros sexuais estarão tranquilos? É um desconforto na relação muitas vezes, claro que nem sempre, ou seja, as pessoas sofrem preconceito soropositivas, né? Então não é uma coisa tão de boa assim, a ponto de você falar, tá de boa pegar o HIV, né? Calma, não interprete errado, tá bom? Então, o perigo é justamente esse. Como a sua geração não vê mais o que a minha geração viu, as pessoas definhando até morrer, literalmente, eu engulo seco quando eu falo isso, porque eu perdi um tio lá nos anos 80 dessa maneira. Ele era muito forte, 20 anos de idade, não tinha antirretrovirais, ele esperou morrer. A gente, imagina a depressão das pessoas, né, e da família. Nós ouvimos a nossa família o seguinte, eu tinha uns 12 anos, né, vocês querem que ele morra no hospital ou em casa? Nós levamos ele para morrer em casa, né, esperando, no quarto, deitado, fraco. Bom, não preciso falar mais nada, né? E hoje em dia isso já você não ouve mais, não tem pessoas na sua família, provavelmente, né, gente? Me desculpe se tem alguém aí, porque é exceção hoje em dia. Acontece, aí você não ouve mais falar disso, não choca vocês, vocês não usam camisinha. E aí o que está voltando por esse não uso da camisinha? Sífilis pra caraca, né? Que é doença bacteriana, a gente vai chegar lá no nosso curso. Bom, então, turma, a doença perdeu sua fama de mortal, aí o pessoal não usa camisinha, né? Só que de lá para cá, como evoluiu muito o tratamento com antirretrovirais, temos uma boa notícia aqui, Chuchu. Olha só que legal. E é igual aí, quando você vê isso numa prova, né, falando de vírus, é que é o seguinte, vírus, especificamente HIV, indetectável é igual a intransmissível. Olha que loucura no bom sentido, que legal. O tratamento evoluiu tanto nesses 40 anos que há casos de pessoas soropositivas com HIV, mas a carga viral dela tá tão baixa, não é que tá zerado, não tem vírus. Ele está apenas indetectável. A carga viral dela é tão baixa devido ao quê? Ao tratamento que ela fez, ó, desde o começo e tal, que ela está, a gente fala soropositiva, mas indetectável. Então, nesses casos, é tão baixa a carga que chega a ser intransmissível, ela não transmite para o parceiro, para a parceira sexual, quando ela não usa camisinha. Mas qual que é o perigo aqui? O perigo é que ela não vai passar HIV, porque ela é indetectável, a carga viral dela é baixa, com os tratamentos, ela conseguiu isso, mas outras doenças ela pode não só passar, como pegar. Então, camisinha sempre, gente, tá bom? Mas hoje em dia a gente já tem, nós já temos pessoas soropositivas mais indetectáveis. Olha que da hora, tá bom? Opa, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Atualidade, né? A gente tá falando sobre atualidade agora, é o que nos interessa. Pega esse exercício aqui. Que página? Não sei, me ajuda? É o exercício que tem PrEP. Você sabe o que é PrEP? E PEP. Tem PrEP e PEP. Vamos pegar o exercício? Deixa eu ver que oração. Respirar um pouco. Ah, beleza, no momento que eu queria. Você viu que foi The Flash, hein? Revisão de vírus. Não é a primeira vez que você está vendo o vírus. Pessoal, alguém me ajuda? Em que página está esse exercício aí? Tô sozinha? Caiu? Vocês estão achando, né, Fio? Desculpa a pressa minha, pressionando você. Acha lá na nossa apostila. 50 e pouco, acho, né? É que eu não tenho aqui a sua versão de apostila, tenho só a minha versão. Eu espero, mas... Página 57, Érica. Obrigada. A Clariana falou também, Nina, não tinha visto. Muito obrigada. Ô, louco, o Júlio falou, Raul, eu que tô dormindo aqui. 57, oxe, Chuchu, desculpa, tá? Então, aqui, ó.
Então, por exemplo, na página 57, tem o exercício aí, ó. PrEP, HIV, a gente está falando dele. Você conhece a PrEP, né? Esse exercício, ele foi bonzinho com vocês. Muitos não são, viu, gente? Ele foi bonzinho, porque se você nunca ouviu falar de PrEP, que é a atualidade, ele meio que descreveu o que é a PrEP. Então a pessoa ficou sabendo na hora, raciocinou, é isso, PrEP, nem sabia que existia, e foi lá e viu o que estava perguntando, né? Porém, nas alternativas, você não tem elas aqui ainda, calma, de propósito, elas podem te confundir pra caramba se você não souber um lance de leitura, ou uma aula de atualidade como essa, tá bom, Chuchu? Porque lá na escola, vamos falar a verdade, né? Isso aqui é aprofundamento. Nem sempre dá, quase nunca dá para a gente fazer aprofundamento lá no horário da escola. Malemar a gente consegue, às vezes, cumprir a apostila, ô louco, sem aprofundar, né? Tamanha quantidade de conteúdo, né? Perseguir o sonho que chama, não é fácil mesmo. Então, muitos dos estudantes ficam sabendo na hora, né? Aí lê o que é, ó, profilaxia, profilaxia você sabe o que é, tá? Profilaxia pré-exposição de risco à infecção pelo HIV. Érica, vou lá na farmácia amanhã, vou comprar um comprimido de PrEP, porque é pré-exposição, né? Aí vou sair fazendo amor sem camisinha, porque eu já estou protegido com um comprimido de antirretroviral, vai que transando sem camisinha, vem o vírus para mim, e eu já estou preparado. Inventei agora, já estou preparado. Então, pessoal, claro que não, mas é realmente uma profilaxia pré-exposição. O comprimido, que pessoa que vai tomar? Gente, isso é de grupo de risco. Então, por exemplo, profissionais do sexo, casais soro diferentes, onde um é soro positivo e o outro é negativo. É casal, entendeu? Então, quem é negativo vai tomar PrEP porque está fazendo amor com positivo, que pode passar o vírus a qualquer momento. E é um casal, vai viver para sempre fazendo amor, chuchu. Então, veja, quando eu falo para você que é de boa, mas calma, é de boa hoje em dia, né, em 2020, em relação a 40 anos atrás, mas não é tão de boa assim, a ponto de você relaxar não usar camisinha. Porque, mano, imagina o preconceito que essas pessoas ainda, e desconforto, pelos quais elas ainda passam, as pessoas soropositivas. Apesar de não desenvolver a AIDS, né, sentença de morte, esperar morrer, você vai lá fazer amor, então você é um casal soro diferente. Então essa expressão tem em mais de um exercício? Tem. Então, casais soro diferentes. Então, um é HIV positivo, tá aqui, não importa se é homem, mulher, ser humano, tá, Chuchu? E o outro parceiro ou parceira reprodutivo, né? Aqui. E é negativo. HIV negativo. Então, esse termo aqui você leva até para uma segunda fase, tá bom? Soro discordantes, tem exercício que fala em soro discordantes, soro diferentes, beleza? Tá. Aí o que acontece? É um casal, pretende se ficar lá, se Deus quiser, o resto da vida, ou enfim, um bom tempo, fazendo amor, e ao perigo, tchanã, passar, não é mesmo? Usa camisinha. Então, vamos conversar rapidão sobre isso. Sim, usa camisinha. Mas, primeiro, camisinha pode estourar a qualquer momento, vamos falar a verdade, né? Não é uma coisa que acontece toda hora, com facilidade, tal, mas vai dar uma bobeira aí, sei lá qual, vamos supor, né? Outra coisa, Chuchu, vocês já têm idade suficiente para falar de Buenas Katia Érica, mas eu chego lá, calma aí, calma aí. Casal pro resto da vida usando camisinha, uma hora ou outra, bebeu uma, sei lá, né? O problema é o álcool, eu sempre falo, não é a falta de informação, né? Não usou camisinha de alguma maneira, não, foi, né? E aí passou, não é mesmo? Imagina a conversa, imagina quando se conhecem, né? Oi, beijinho na boca a primeira vez. Oi, não sai falando, oi, tudo bem? Eu sou soro positivo, e você? Não, gente, em algum momento da relação, imagina, a pessoa, gente, é algo que ainda é desconfortável, sabe, Chuchu? Não é uma coisa tão de boa. Por outro lado, você não usar camisinha, cara, e confiar só nos antirretrovirais ou nos PrEP da vida, né, Chuchu? Bom, acho que essa parada você já entendeu. Só que, Chuchu, veja, apesar da pessoa, então, aqui, soro negativo, estar tomando PrEP, antirretrovirais, porque se isso acontecer, ela já vai direto dele, né, e fica desde o começo indetectável e tal,
Recomenda-se o uso de camisinha mesmo assim, para esse casal aqui. É o recomendado, se eles vão fazer ou não, né, Chuchu? Aí é problema deles, porque assim, ó, eu vou sair com capacete. PrEP é o capacete para evitar alguma coisa de pior. Eu vou sair de moto, algo perigoso, né? E vou pôr capacete. Tô protegida, então se eu tô de capacete, vou acelerar, tô de capacete, vou a 300 por hora. Afinal, eu tô de capacete. A gente vai de capacete e, mano, oitentinha, no máximo 100 na estrada. Não é porque você tá de capacete que você vai a 300 por hora. Não tô entendendo, e não põe cinto, né? Quer dizer, enfim, entendeu, né, Chuchu? Então, recomenda-se que, mesmo com a pessoa que está com grande exposição ao vírus, seja porque o companheiro, a companheira é positivo, ou porque é um profissional do sexo, enfim, né? Além de tomar PrEP, use-se camisinha, afinal, ela, né, previne de várias doenças. Bom, e o que é PrEP, Érica? Ah, então existe PrEP e PEP hoje em dia. PrEP você já está preparado, é pré, você, né, tomou antes do vírus vir para você, porque você corre risco, né, você é profissional do sexo, já entendeu? Vem para você, você já está preparado, tá bom? Agora, PEP é pós, é uma profilaxia pós exposição. Como assim? A pessoa já entrou em contato com o vírus e ela vai tomar isso daqui? Aqui é antes de ser infectado, supostamente, tá bom? Aqui é pós, né? Como assim pós? Bom, vem cá, tia Érica. PrEP eu já te expliquei, né? Deve ser tomada todos os dias para se proteger de um futuro HIV que possa entrar em você, do seu companheiro, né? Enfim, ou dos clientes lá, no caso, profissionais de sexo, etc. Agora, PEP, pelo que você está vendo aqui, é uma urgência. E é tudo antirretroviral. Essa expressão você tem que levar. São antirretrovirais. Como é que agem, pessoal, esses antirretrovirais no corpo de todas as pessoas, todas que tomam? Não importa se a pessoa que está tomando antirretroviral PrEP, PEP, ou que faz pessoas soropositivas, né, com grande carga aí de viral e que faz o tratamento com antirretrovirais pro resto da vida. Aonde agem? Tô com essa pergunta aqui no meio da explicação. Ó, essa química que o pessoal toma antirretrovirais para viver bem hoje em dia, cara, em relação ao HIV, age por quê? Que bloqueia o quê? Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Mas aqui, no caso da pós, é uma urgência. Então, Deus o livre violência sexual, né? O garoto ou a garota sofreu violência sexual, Deus o livre, o menino foi estuprado, né? Sexo anal, que é super fácil de. Por que se fala tanto aqui, de homoafetivos, principalmente HSH, principalmente homem que faz sexo com outros homens? Isso aqui é um termo médico, tá, Chuchu? Porque o sexo anal, mas o homem pode fazer sexo anal com a mulher. Verdade, é uma zona erógena. É uma zona erógena do ser humano, indiscutivelmente. Ninguém está aqui para falar se é certo, se é errado, se. Pelo amor de Deus, só está falando que o ânus tanto do homem quanto da mulher, igualmente, uma zona erógena, né? E que é uma área que pode, com um sexo não feito de um jeito certo, o sexo anal, né, tipo, ela sai lá arrebentando tudo, claro que não, lubrificante, nananã, nananã, não sei o que eu vou falar isso para vocês, né, porque pode sofrer muita microfissurinha, contato de sangue, inclusive, com sêmen, então, né, então, às vezes, aparentemente não aconteceu nada, foi tudo maravilhoso, mas causou alguma microfissura ali, e o sêmen contaminado entrou na microfissura. Nem sangrou nada, né? Mas tem uma microfissurinha. Você entendeu? Então é por isso que fala-se tanto, né? Dos homens homoafetivos. Mas cuidado que o homem pode também transmitir para a mulher dessa maneira, sexo anal de qualquer maneira, certo? Mas o que eu estava falando para você, aqui, ó. Deus o livre, o menininho foi estuprado, ou a menina, sexo vaginal, anal, não importa, chuchu. E aí, cara, claro que ela pode, ou ele estar agora contaminado pelo HIV do estuprador, se tiver contaminado.
Então, vai correndo lá tomar PEP, certo? Que é uma profilaxia, um antirretroviral que vem na hora para tentar já de cara. Vai curar a pessoa? Não, mas vai evitar de aumentar a proliferação do vírus e evoluir para uma AIDS ou para uma carga viral alta. Fica desde já indetectável, né? Como que chama isso aqui, Chuchu? Redução de danos, né? Redução de danos. Aí tem toda uma maneira de tomar, isso só vai ser eficiente se tomar em até 72 horas após a exposição. O que é isso? Acidente de foi acidente de trabalho, fui estuprado. Não! A gente está falando de acidente biológico, Chuchu. Um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, uma médica que espetou seu dedo, sem querer, obviamente, numa agulha de alguém HIV positivo. Na hora de tampar, lá a seringa vem lá com a agulha e a tampinha, a tuque! Catucou meu dedo, a pessoa aqui, o paciente, acidente biológico que chama em laboratórios, certo? Ai, catucou meu dedo, vou lá tomar PEP. Estamos em 2020, olha que gracinha, Chuchu. Imagina, foi há 40 anos atrás, catucou meu dedo, morreu. Você acredita? Então, bora lá. Atenção, recomenda-se, sabe de onde eu tirei isso aqui? Ministério da Saúde, tá, Chuchu? Recomenda-se, você sabe que tem no SUS, né? O SUS da PrEP e PEP. O SUS, cara, SUS, de graça. Você vai lá e eles vão, claro, ver se você se encaixa nesses grupos de risco aqui, tá bom? Mas sim, o nosso SUS, ele disponibiliza. Olha aqui, gente, isso é super recente. Não adianta, anyways, tá bom? Anyways, você vai ter que, previne contra, não use mais a expressão DST, mudou, é infecção sexualmente transmissível. Você acha como DST ainda, mas está desatualizado, é IST, infecção sexualmente transmissível, né? E evita, obviamente, gravidez, a chamada indesejada. Então, camisinha de qualquer jeito, sempre que puder, pelo amor de Deus, tá? Então, isso aqui é a maior revolução na prevenção do HIV em quase 40 anos de epidemia. A gente está falando no Brasil aqui, né? Mas no mundo todo, pandemia. Pessoal, o seu exercício agora fica mais claro, tudo bem? Vem a expressão soro diferentes, vem a palavra indetectável, aqui mais que vem PrEP, certo? Outras doenças aqui citadas, só que bacterianas que a gente, mas também são ISTs, certo? Então, bora lá, Chuchu? Olha, cuidado, porque a pessoa confunde, isso aqui foi para confundir você, a B foi para te confundir. Casais sorodiscordantes são aqueles infectados com variantes do HIV indetectáveis. Não, é quando um é positivo, outro é negativo. Não quero saber se a carga está baixa do positivo lá, se está indetectável ou não. É positivo, pronto, acabou. Né? Então, um é positivo, outro é negativo. Então, isso aqui veio para te confundir, tá bom? Aqui, apenas o preservativo de barreira, a camisinha, bloqueia a infecção do organismo com o vírus HIV. Não, a gente está falando da PrEP, né? Justamente para bloquear não a contaminação, claro, a pessoa vai estar já contaminada, mas a proliferação ele está falando, certo? Agora aqui, Chuchu, cadê? Aqui, essa expressão eu queria, que é da alternativa correta, A estratégia de prevenção combinada, camisinha mais PrEP, que inclui o uso de preservativo, testes laboratoriais, o casal lá, soro diferente, vai ao longo do tempo para monitorar, fazendo testes, será que eu sou a soro negativa do casal, eu sou a negativa? Vamos fazendo alguns testes, vai que passou para mim, né? E tratamento, eu tenho que fazer tratamento, né? Vai que, sei lá, por algum motivo a PrEP não deu certo, meu corpo reagiu de uma maneira diferente, sei lá, né, a gente precisa acompanhar. Então, essa é a alternativa correta, sempre combinada com camisinha. É o indicado, se o casal vai usar ou não, problema deles, risco deles, né? Porque, em tese, Chuchu, a pessoa que toma PrEP, né, se ela pegar, ela vai ficar com uma carga baixíssima ao longo da vida, mas ela tá com tratamento para o resto da vida. Melhor não pegar, né, gente? Tudo bem? Bom, veja se até aqui você teve alguma dúvida, Chuchu.
Eu vou até parar de falar um pouco, ó, vou beber água enquanto você prepara até aqui, a sua pergunta. Peraí. Ninguém? Vocês estão quietinhos? Ai, gente, que saudade de estar na sala, rabiscando tudo isso aqui na lousa, né? Embora? Logo passa, viu, gente? Não, logo é mentira. Não consigo mentir. Demora mais um pouquinho, mas passa, viu, Chuchu? Simbora? Outras duas questões, pega lá, eu preciso delas. O que é? Aquela era a página 57, agora é 50 e quanto? 4? Júlio, Raul, Clariane e Nina? Na escuta? Nosso foguete aqui? Isso, Érica, 54. Ó, chutei certo ou não? 54, Chuchu, simbora? Então, veja. Do lado de cá, tá? Número 2. Historicamente, os cientistas tiveram dificuldade em determinar de onde os vírus vieram, por conta da variedade de tipos e de sua capacidade rápida de evolução ou mutação. Muitos cientistas dizem que os vírus não são ainda parte da árvore genealógica e não podem estar vivos sem metabolismo que sugira a vida, não podendo se reproduzir de forma independente. Mas esse argumento ignora a maneira de aglomeração viral. Quando os vírus infectam as células, assumindo a reprodução, eles agem de forma muito semelhante a muitas bactérias, isso quando dentro da célula. Parasitas que são totalmente aceitas como seres vivos. Os vírus agora, então, merecem ou mereceriam, com esse argumento, um lugar na árvore da vida. Vírus são agentes infecciosos que não apresentam organização celular. Possuem DNA ou RNA como material genético. E são considerados parasitas celulares, pois dependem de células para sua reprodução. Então, com base nos conhecimentos sobre especificamente retrovírus, aí você já lembra do HIV, tá? Cite duas. Ixi, Érica, pediu duas, e eu só sei da AIDS, do HIV, né? Causadas por esse tipo de vírus. Explicando como esses agentes infecciosos se multiplicam. Ah, isso eu sei. A Erika deu um esquema legal lá para mim, né? Do RNA vai fazer DNA, BBB se integra, papapá. Mas pediu duas, Chuchu. E quando eu coloquei aqui para você, volta de flash, ó, olha vocês como vocês avançam, seus estudiosos, ó. Aqui, eu coloquei para você já, pensando nisso, nessas questões aí desgranhentas, porque, mano, todo mundo caiu nessa aí. Todo mundo perdeu essa parte da nota, porque, meu, não adianta, a gente só fala do HIV. Porque para seres humanos é o HIV mesmo, que leva a AIDS, né? Mas um ou outro ser humano é acometido por este vírus linfotrópico, que ninguém ouve falar. Ou eu já vou falar dele, tá? Ou você leva para a questão, mas seria, então, um vírus não humano, né? Retrovírus em bovinos, em felinos, mas a gente está falando de humanos, linfotrópico, que pode levar a câncer do sangue, né? Um tipo de leucemia, certo? Mas ninguém ouve falar. Por isso que é legal depois você, além de pegar... Ô, Érica, eu tenho que saber aqui todas as coluninhas, né? Se é envelopado, se não é... Gente, vamos falar a verdade. Como que eu vou responder isso? Depende. Você vai prestar medicina? Vai fazer os vestibular mais concorrido da vida? Não só medicina, né, Chuchu? Você entendeu o que eu quero dizer? É um clássico, você usa a medicina como exemplo de vestibular mais concorrido, né? Cara, quanto mais coisa você souber de tudo, óbvio que é melhor. Até para você ilustrar numa segunda fase. Então, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, arbovírus aqui, né? A gente já vai falar dessa expressão arbovírus no nosso curso, mas vírus transmitidos por artrópodes, né? Aedes aegypti, cetaiara, eles são mais famosos, né? Então é legal você falar, ó, RNA positivo, como, né? Os arbovírus, dengue, zika, chique, famoso. Então é legal você, se não tudo, meu, ter uns 2 exemplinhos aí, de cada um já ajuda bastante numa segunda fase, num vestibular muito concorrido. Agora, você vai ver outros exercícios ao longo do nosso curso,
onde se você não sabe exemplos, isso não vai interferir em nada, você só teria que saber o que é positivo e negativo. Mas, ao mesmo tempo, de propósito, coloquei exercícios que exigem, sim, que você saiba pelo menos os mais famosos aí, tá bom? Só que esse aqui ninguém saberia, cara. Esse aí quebrou as pernas, o linfotrópico, que pode levar a um tipo de leucemia, é vírus, que leva envelopado, retrovírus, como o HIV, que pode levar aí a esse linfoma. Ele até tem você anota aí, por favor, assim como HIV, ele é uma sigla de um vírus, esse linfotrópico, ele tem uma sigla também, ele causa linfoma, câncer das células que produzem sangue, linfoma, e aqui, ó, eu não sei, eu tô lendo aqui, ó, HTLV. Tem gente que é bom de memória, ou boa de memória, aparece HIV, mas não, é HTLV1. Ele é retrovírus também. Fê, degenera tudo a baía de mielina também do sistema nervoso. É uma desmielinizante, ele é uma desgraça também, tá bom? Bom, Chuchu, essa pegou todo mundo, nem eu saberia. Credo, você fala a verdade mesmo, hein? Claro, Chuchu. Nossa senhora, difícil pra caramba, né, Chuchu? Quando que você ouve falar desse HTLV? Você ouve falar de HIV, né, mano? Então era para arrebentar mesmo essa questão, tá bom? Volta nela lá, que eu preciso de mais um pouquinho. Calma, Chuchu, estamos aqui ainda. Declaração, tá ótimo. Bem. Outra coisa, chutar no gabarito, eu dei o gabarito para você, tá? Outra coisa aqui, ó. Veio. Gente, olha isso daqui. Considere a figura a seguir, se vira. Não tá escrito quem é. Ó, esse é vírus HIV, tá? Descreva resumidamente o ciclo reprodutivo do vírus da ilustração. Mencione uma conhecida virose humana causada por esse tipo de vírus. E 3, que a Érica apresentou lá, dividido em 3 colunas, formas de contaminação de um vírus qualquer. Então, veja que o HIV é o HIV, olha aqui a dica. Tá, eles não são tão cruéis assim também, né? Imagina você ter que reconhecer o desenho de cada vírus aí que causa doença, só fartava, nem eu. Mas é porque ele apontou a transcriptase reversa, se liga então. Tá bom? Então, falou que tinha a membrana lipídica, né? Que ele rouba da célula, ele é envelopado. Vírus de RNA, só que retrovírus, e ele leva 2, cara. Ele leva 2 RNAs, o HIV. Olha que louco, por falta de RNA que não é, né? E o que deu a chance de você perceber que era ele, né? Era porque o fato de ter RNA e ser envelopado tem 1 milhão de vírus. Aliás, o SARS-CoV-2 tem RNA e é envelopado, né, Chuchu? Mas transcriptase reversa, retrô, Chuchu. E ajudou nós aqui, tá bom? Então, descreva resumidamente o ciclo reprodutivo do vírus da ilustração e mencione, claro, a AIDS, né? O HIV que pode levar a AIDS, conhecida virose, né, humana, causada por... E as 3 importantes formas de contaminação que eu mostrei para você, que uma delas é o englobamento, né, endocitose. Mas pode ser, calma lá, aqui, ó, assim, certo? Como que eu transformo essas 3 colunas em explicação? Com calma depois, não agora, Chuchu, você vai olhar o gabarito, eu deixei lá bonitinho para você, não vamos perder tempo agora, você vai estudar isso aqui depois, junto com o PowerPoint que eu vou mandar, combinado? Pessoa que estuda, ó, peraí, pessoa que estuda, hein? Ó, meu Deus, notícia. Volta aqui, Jason. Fresquinha. Ó, veja. Controladores de elite do HIV podem apontar caminho para a cura. Ô, Érica, por falar em cura, não tem 3 pessoas que se curaram? 3 pessoas do mundo que se curaram do HIV? Cara, é mesmo, vamos falar disso? Deixa eu ver aqui se dá tempo hoje. Dá, provavelmente dá, simbora. Mas essa reportagem não está falando disso. Mas tem a palavra cura. Presta atenção. Presta atenção. Ó. Esse termo controladores de elite do HIV se refere a quem? Elite do soropositivo. Ó, pessoal, um ou outro contaminado, um ou outro, meia dúzia ou nem isso, que o próprio corpo se defendeu contra o vírus.
Tem isso, tem os controladores de elite. Então, estamos estudando atualmente muito esses corpinhos, essas pessoas HIV positivas, que fazem parte do assim chamado grupo dos controladores de elite, onde o próprio tem defesa própria contra o vírus. Ô, louco, como que é essa defesa? Vamos estudar isso aí para ver se a gente pode usar como melhorar o tratamento, ou quem sabe conseguir até mesmo a cura mesmo. Essa é a publicação da Nature, de quando que é? Agosto de 2020. É mais do que atualidade isso daqui, Chuchu. Publicação da Nature, vai para você lá, para você que vai ver em inglês lá, tá? Então, os virais distintos, né? Traduzindo, o Google traduzindo. Virais distintos, ó, controladores de elite, em indivíduos com controle de HIV, tá bom? Então, bora lá? Depois, então, o que isso quer dizer? Calma, Chuchu. Vamos comparar então, esses controladores de elite, como os casos que você ouviu falar de cura ano passado, se não me engano, ou retrasado, né, como o Timothy Brown, né, e o Adam. Pessoal, é o seguinte, presta bastante atenção, ó, dá tempo, tranquilo, vou até conferir aqui, muito bom. É o seguinte, essa notícia de setembro, desse mês aí, aqui, dia 2 de setembro, fala dessa Lauren, dessa moça de 66 anos, dessa mulher de 66 anos, americana, que faz parte desse grupo de controladores de elite. E tudo indica que ela naturalmente, como controladora de elite, ela se curou, a defesa dela, né? Então, é muito recente isso, estamos pesquisando ela. Porém, esses outros dois casos famosos, o Timothy e o Adam, do ano passado, não são controladores de elite. É um outro tipo de cura investigada. É esse caso aqui que caiu, inclusive, na Olimpíada Brasileira de Biologia do ano passado. E o que cai na Olimpíada Brasileira de Biologia vem para os vestibulares, certo? Ah, é aquele caso dos caras do Timothy, é aquele cara que se curou fazendo transplante de medula óssea? Sim. Então, eles não são controladores de elite. Eles são pessoas, o Timothy e o Adam, aliás, se não me engano, o Timothy morreu atropelado ano passado, você acredita? O cara se cura da AIDS, você vai atravessar a rua e morre, mas deixa pra lá, vem. Pessoas que tinham dois problemas para resolver. Eles eram HIV positivo, eles tinham esse problema para resolver, vamos falar assim para você entender, mas eles tinham câncer de medula óssea. Eles tinham câncer de medula óssea, que faz sangue, faz glóbulos brancos, inclusive esse linfócito aqui, TCD4, tá bom? Eles tinham câncer de medula óssea. Então, como eles tinham dois problemas, tá, Chuchu? Como eles tinham câncer de medula óssea, como que eles resolveram o problema de medula óssea, de câncer na medula óssea? Olha, ficando na fila por muito tempo do transplante, dando a sorte de conseguir uma medula óssea, resolvi isso aqui, ó, transplante de medula óssea. E compatibilidade, né? Um doador compatível resolveu isso aqui. Então, eles receberam por transplante, para tratar o câncer de medula óssea, uma nova medula óssea compatível. Deram muita sorte, você sabe que isso é muito difícil, não é em qualquer esquina, partiu lá agendar um transplante de medula óssea. Meu Deus do céu, tá bom, Chuchu? Até que veio uma medula óssea com um defeito bem-vindo. Caramba, mas não era para curar. Curou, ela era saudável porque ela não era cancerígena, a nova medula. Porém, havia um defeitozinho nela que não fazia receptores para o HIV. Cara, que defeito mais bem-vindo. Porque se não faz o linfócito aqui T, CD4, receptor para o HIV, ele não entra. Sem esse receptor, CCR5, o vírus não entra. Gente, é ganhar na loteria 10 vezes. A pessoa conseguiu uma medula óssea na fila, compatível a ela, e que veio com um defeito de não fazer defeito, né? De não fazer um gene, uma mutação genética que não faz receptores para o HIV. Mas que defeito bem-vindo. Esses são por isso que é cura, entre aspas. É um grande avanço, mas não é cura, partiu lá fazer transplante, eu, HIV positiva, vou lá, não quero qualquer uma não, hein, pessoal? Eu sou HIV positiva e eu quero uma medula que tenha esse defeitinho aqui. O que já é difícil de achar uma compatível. Quiçá, meu Deus do céu, para você sair falando então que é a cura, agora já tem cura? Não, gente.
É um período de remissão, certo? É uma cura entre aspas, mas é um grande avanço para a gente investigar mais? Sucesso, sucesso. Tá entendendo, Chuchu? Ó, vou apagar esse rabisco aqui e tudo isso, lembre-se, vai para você ler com calma. A partir daqui, olha a questão que veio na OBB, né? Do ano passado, Olimpíada Brasileira de Bio. Estamos chegando, eu não vou ler tudo, calma. Estamos chegando cada vez mais perto da cura da AIDS, apenas 2 dias depois dos cientistas terem anunciado a existência de uma segunda pessoa que pode ter vencido, pode, com todo o cuidado do mundo, pode ter vencido o vírus. É muito cedo, cara. Isso é recente. Aí tem aqui o link para você ver a notícia toda, 2019, e veio o quê? Uma questão. Uma questão, Chuchu. Então, antes de ir embora, eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó. Se fosse agora, tá no seu material isso? Não. Que página é? Nenhuma. Presta atenção aqui na tela. Eu vou ficar quietinha para ver se você, se fosse agora valendo o sonho da casa própria, leia as alternativas. Vou chutar. Isso, treina a chutar também. Pelo que eu falei até agora, qual seria a alternativa? Tô quietinha, mas estou aqui. Peraí. Só falta isso. Foi, né, Fih? Tá, peraí. Agora deu tempo, né, Chuchu? Pelo amor de Deus. Ó, e será que você fez com segurança? Confia mais em você, viu, Chuchu? Ou você confiar em você mesmo, quem vai confiar? Meu Deus do céu. Autoconfiança, hein, Chuchu? Ah, eu chutei, mas vamos ver se você tá bom de chute. Não é isso? Linfócitos, não vai falar que tem anticorpos contra, nada a ver. Linfócitos, TCD4, que não tem o receptorzinho, então não pode, para o vírus entrar, chave e fechadura, então eles não podem ser infectados pelo HIV. Certo? Vocês acertaram, né? Ah, vocês acertaram porque vocês vão acertar mesmo ou por conta da explicação da tia Érica, hein? Ó, como é importante a atualidade, tá bom? Ó, nas próximas aulas nós vamos continuar com esse papo de vírus, afinal de contas, eu mal falei dele. me recuso a falar o nome desse desgranhento, tá bom? Então a gente continua com atualidades virais, eu diria. Se não me engano, se eu não estiver enganada, é próxima semana. Deixa eu parar a gravação aqui, pera aí.